Oi, turma! Olha, a tia Daniele Leite aqui de novo com vocês, agora para a gente corrigir a nossa atividade da última aula. Ver se vocês acertaram, se erraram, tiveram dúvidas, tá? Onde foi que vocês não prestaram, não conseguiram associar, tá, gente? Então vamos lá, a gente vai fazer a hora da correção. A gente vai ver a atividade em relação a ampliar e reduzir as nossas imagens. Lá na página 69, vocês tiveram a questão 1, onde ele pede que vocês ampliem a nossa figura. A gente tem um foguete, tá? É para ampliar dobrando a nossa figura. Então, eu sei que eu vou pegar a largura, multiplicar por 2 e a altura também irei multiplicar por 2. Vamos ver qual é o resultado final da nossa ampliação. A gente vai ter essa ampliação final, tá, gente? Se vocês contarem, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, que é o nosso pixel, em relação à largura. Quando eu conto agora a nossa ampliada, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Então, a nossa largura ela foi dobrada porque multiplicamos por 2. A mesma coisa aconteceu em relação à altura. Se vocês contarem a nossa altura do nosso inicial com nossa ampliada, a gente viu que também teve ele foi dobrado a figura, tá? Então é muito interessante. Tia, na próxima questão aconteceu a mesma coisa. Ele dá para vocês uma árvore e quer que vocês ampliem ela, tá? Tem que tomar muito cuidado na hora de ampliar. Vocês têm que olhar aqui, ó, a largura total, tá? Tem que olhar a largura e a altura do nosso tronco da nossa árvore em relação às folhagens, tá? Não pode só contar daqui para cá e dobrar ela, porque a gente tem que lembrar que tem o nosso tronco. Então, temos que contar o tronco e depois a parte das folhas. E quando a gente faz todo o cálculo e dobramos também ela aqui, ele pede para ser 3 vezes, tá? Triplicar a nossa imagem, a gente vai ter como resposta final a nossa árvore rosa, tá? Observa que aqui era só 2. Se eu tripliquei, 2 vezes 3 foi para 6, então a gente vai ter 6 quadradinhos. A mesma coisa aconteceu, ó, na altura em relação às árvores. Observa que até aqui nas folhas, esse espaço sai 2 quadradinhos. Se eu multipliquei por 3, ele foi para 6 quadradinhos. Então, toda a forma dela aqui foi multiplicado por 3, tá? Então, essa é a resposta final em relação à ampliação. Tia, na questão 3, ele falava assim, ó, em uma tela, quando os lados de uma imagem duplicam, o que ocorre com a quantidade de pixels? Quantas imagens eu vou ter? Tia, essa questão aqui, a resposta dela é a quantidade de pixels é quadruplicada. E que exemplo a gente pode ter? A gente voltar atrás a questão do foguete. Se vocês olharem lá para o foguete, a gente voltar aqui o foguete, vocês observam aqui, nessa asa do foguete eu só tinha 3 quadradinhos. Quando eu vou aqui contar agora quantos quadradinhos a minha área do foguete ocupa, ela vai ser 4 vezes mais. A gente vai ter uma multiplicação por... Se aqui era 3, aqui foi para 12. A mesma coisa acontece com o corpo do nosso foguete. Se a gente for contar, o número de quadradinhos vai ser 4 vezes mais, tá? Por que isso ocorre, tia? Porque a gente teve 2 medidas, a largura e a altura. Então, quando eu mexo na largura e na altura, a gente tem essa expansão muito maior dos quadradinhos, tá? Então, respondendo a terceira, o que ocorre? A questão dos nossos pixels, ela vai ser quadruplicada, ok? Tia, a gente aprendeu a ampliar. Agora, a gente vai ver a questão de reduzir, que é o que todo mundo acaba tendo uma dificuldade, porque para reduzir é uma divisão. E, como eu já vi na sala de aula, vocês têm uma boa dificuldade de visão, têm uma dúvida, têm medo de errar. Então, tia, nossa imagem aqui, por exemplo, ele pediu para a gente reduzir as figuras. Na letra A, a gente tem um caminhão. A resposta final dela de reduzir, que ele pediu pela metade, a gente vai ter o nosso mini caminhãozinho. Então, tia, acontece a mesma coisa. Se ele pede para dividir pela metade, reduzir pela metade, eu só preciso, metade é 2. Então, eu só preciso contar quantos quadradinhos eu tenho no total e divido por 2. A mesma coisa acontece com a largura, tá? Então, não tem muita dificuldade. É só testar muitas operações de multiplicação e divisão, tá? Treinar bastante, porque isso até ajuda a gente nas nossas dificuldades.
Na letra B a gente tinha casa e ele pede para a gente também dividir por 3. Então a gente sabe que a nossa imagem vai diminuir bastante. Então, tia, se eu contar o número de quadradinhos que eu tenho aqui, o total que eu tenho eu divido por 3. Então vai ser a base da nossa casa, tá? E a resposta final que a gente vai ter é a nossa mini casinha aqui, tá? Ela foi reduzida 3 vezes, tá? A gente dividiu o total de quadradinhos, tanto da largura como da altura, por 3. E a gente tem que prestar atenção também em todas as formas. Olha essa parte aqui do telhado. Ele é 3 quadradinhos. Se eu vou dividir por 3, só ficou 1. Foi o que aconteceu aqui também, que era 3. Toda a parte do telhado, uma boa parte dele, a base é 3. Então eu tenho que olhar por partes. Eu não posso só reduzir um pedaço dele, porque não vai ficar proporcional, tá, gente? Então tem que olhar toda a figura. A mesma coisa aconteceu com a janela. A minha janela era 3 de largura e 3 de altura. Quando eu fui dividir por 3, eu fiquei só com um quadradinho na janela. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de reduzir e tomar cuidado também, porque algumas imagens, os nossos quadradinhos, ele ocupa só metade, tá? Ele não é o quadrado cheio. Então tomar cuidado também com isso. Então essa é a nossa redução. A gente viu o caminhão, a gente viu o foguete, viu a árvore e viu a casa. E aí o que ele pede na questão seguinte? Na página 72, ele quer que a gente conte a altura da original e da ampliada ou reduzida. A gente viu que o foguete, a original dele era 9 a altura. Quando eu tive que dobrar a imagem, se eu multipliquei por 2, eu fui para 18. A nossa árvore, que também foi triplicada, de 9, que era original, eu fui para 27, tá? Então é a questão muito da multiplicação básica. Tia, quando eu fui para o caminhão, que já é a parte de reduzir, eu tinha 10 quadradinhos na minha altura. Quando eu divido por 2, eu só tenho agora 5 em relação à altura. O mesmo aconteceu com a casa. A minha casa, ela tinha 21 de altura. Quando eu dividi por 3, eu fui para 7. Então, tia, a questão de reduzir e ampliar, ela está ligada muito com a multiplicação e divisão. Se a gente tem dúvida, a gente tem que começar a pegar já nessas 2 operações, porque a gente não lidar bem com ela, a gente pode acabar reduzindo ou ampliando as dimensões erradas e tendo uma figura totalmente diferente, ok? Tia, na página 73, ele pede para vocês falar sobre as imagens. A nossa primeira imagem, para mim poder, as imagens elas estão em relação à régua, tá? Então, vocês pegarem a régua e verem a diferença, vocês observam aqui. Para mim aumentar da menor para maior, eu tive que multiplicar por 2. Já se eu fizer ao contrário, da maior para menor, eu vou dividir por 2. Na segunda imagem, que é da menininha, já seria a dimensão de 3. Ou você multiplica por 3 para ampliar, ou você, para reduzir, divide por 3. É tudo aquela questão. Se para aumentar é por 3, para dividir também é por 3. A única coisa que muda é a operação. Em vez de você estar multiplicando, você vai estar dividindo. E por último, que é a da menina, ela também acontece. Então, tia, para me ampliar eu teve que multiplicar por 4, então para reduzir eu tenho que dividir por 4. Então, tudo está interligado. O tamanho que você aumenta ou diminui é o mesmo número. A questão é só sempre as operações. Temos que lembrar, ampliar, multiplico, para reduzir eu divido. Finalizando a questão de ampliar e reduzir, a gente vai para o próximo tópico, que é a composição de formas geométricas. Tia, para mim compor as formas geométricas já tem uma diferença. Eu vou usar só as formas geométricas, só triângulo, quadrado, todas as formas geométricas, principalmente exatas. Quando eu faço uma composição de formas geométricas, o que eu vou ter, tia? Eu vou ter mosaicos, tá? Diferente do outro, que eu posso pegar qualquer forma e tentar fazer uma figura, com as formas geométricas eu formo um mosaico. E a maioria delas são a partir do triângulo, tá? Então a gente vai ver. Qual é o exemplo que a gente tem bem presente? Os pisos, tá? A cerâmica da casa, das calçadas. Quando você observa, tem a junção de várias cerâmicas, a gente acaba tendo uma figura formada. Então a gente tem muito essas características em calçada quando a gente vê na rua ou em casa. Tia, quando eu faço essa junção geométrica, eu pego figuras geométricas, a gente vai pegar um tópico chamado que é a ilusão de ótica. A ilusão de ótica é essa composição de figuras, aonde quando eu junto ela de algum jeito, ela vai me gerar eu vou olhar para a imagem já que ele está ou se movimentando, então é muito presente. Então, essa
ilusão de ótica ocorre porque eu pego formas geométricas e faço uma composição com elas, tá? De uma forma que elas me pareçam que estão mexendo. Tia, normalmente a gente sempre opta por cores que chamem muita atenção, tá? Para chamar a atenção e te prender em algum ponto. Quando a gente olha para o círculo, aqui para o centro do nosso círculo, a gente acha que ele está se movendo. E dependendo do que tu olhe, algumas parecem estar sendo para dentro e outras para fora. Então essa é uma característica bem presente também nas composições geométricas, a ilusão de ótica, tá? Tia, nas composições que a gente tem geométricas, o principal figura é o triângulo. O triângulo ele é a figura base da geometria e é a partir dele que a gente vai ter outras imagens sendo compostas, tá? Então, se eu tenho um quadrado, se eu tenho um pentágono, se eu tenho um hexágono, se eu tenho um losango, um trapézio, ele surgiu a partir de quem, tia? A partir do triângulo, tá? Eu posso fazer um losango quando eu junto 2 triângulos. A partir de 3 triângulos eu tenho um trapézio. E com 6 eu posso formar um hexágono. Então, tia, o triângulo é a figura que desenvolve, tá, as outras figuras. Elas vão surgir as outras a partir do triângulo. E é tanto que eu posso pegar qualquer figura e dividir ela em vários triângulos, que é uma questão que a gente vai ver aqui na frente. Qual é um exemplo, tia? Na página 79, vocês vão ver que vocês têm várias figuras e ele pede que você divida elas em vários triângulos. Como elas são todas criações, são junções de vários triângulos, é bem fácil. É só eu pegar de um encontro a outro e puxar nossos segmentos de reta. E assim eu vou ter. Tia, quando eu puxar todos os triângulos possíveis, eu vou ter essa resposta final. Eu vou ter, ó, várias figuras, eu posso ter vários triângulos dentro delas, tá? Eu posso estar puxando e dividindo em infinitos triângulos, tá? Em vários triângulos. Então, tia, esse é o resultado dos nossos triângulos. Agora é com vocês vão responder da página 81, 82 e 83. Lembrando que a 81 é o encarte, tá? Eu quero que quando vocês fizerem a página 81, que é o encarte, quero que vocês tirem fotos e mandem para a tia pelo WhatsApp, tá? Que eu vou estar vendo como vocês fizeram, se fizeram certo, se vocês conseguiram compreender bem o nosso contexto, tá? Nosso capítulo é isso, é bem fácil, uma fala de imagens, como a gente pode compor as imagens a partir das nossas formas geométricas, tá? A gente vê como a geometria é bem presente, a geometria está no nosso dia a dia. Sem ela, a gente não poderia fazer várias coisas, ela é fundamental, o espaço que a gente ocupa é tudo geometria. Então, eu espero que vocês gostem, principalmente das imagens que são feitas, tá? Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai fazer trabalhos em cima desse conteúdo ainda, a gente vai estar relembrando ele, fazendo composições, tá? E fazendo uma mini feirinha de artes em cima das nossas composições. Então, eu espero que a gente volte logo para nossas aulas, que a gente possa se encontrar de novo, a gente está com saudade e a gente promete muito conhecimento quando a gente volta nas nossas aulas, tá? E não se esqueçam, lava a mão, bebam água, abraço os pais de vocês e logo lá a gente vai estar junto, tá? Tchau, pessoal!